Capítulo 5. Oração grandiosa e indispensável. A oração na vida do pregador, no estudo do pregador e no púlpito do pregador, precisa ser uma força patente que a tudo permeia, além de ser um ingrediente que a tudo dá colorido. Nunca deve desempenhar papel coadjuvante, nem ser mera casca. É concedido ao pregador passar com o seu Senhor a noite orando a Deus. Lucas 6,12. O pregador, para treinar-se na oração que o leva a negar a si mesmo, tem a incumbência de olhar para o seu mestre, que de madrugada, quando ainda estava escuro, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1,35. O estudo do pregador deve ser como um aposento recluso, um betel, um altar, uma visão e uma escadaria, para que cada pensamento suba aos céus, antes de descer aos homens. Para cada porção dos sermões possa ser aromatizada pelo ar dos céus e receba substâncias, porque Deus estava no estudo. Assim como o motor nunca se move antes de o fogo ser aceso, da mesma forma a pregação, com todo o seu maquinário, perfeição e lustro, está inerte e estacionária no que se refere aos resultados espirituais, até que a oração tenha acendido e criado o vapor. A textura, a fineza e a força do sermão são como resíduos, a menos que o impulso poderoso da oração esteja nele, por meio dele e através dele. Pela oração, o pregador deve incluir Deus no sermão. Pela oração, o pregador deve antes mover Deus em direção ao povo, para depois, por meio de suas palavras, mover o povo em direção a Deus. O pregador precisa ter uma audiência com o Senhor e pronto acesso a Deus antes de obter acesso às pessoas. Para o pregador, um caminho livre para Deus é a mais firme das garantias de ter um caminho livre para as pessoas. É necessário reiterar que as orações, como mero hábito, como atividade cumprida por rotina ou profissão, é algo morto e fétido. Tal oração não possui vínculo nenhum com a oração que advogamos. Estamos enfatizando a oração verdadeira, que encaixa e inflama todos os altos elementos do ser interior do pregador. A oração que nasce na unidade vital com Cristo e da plenitude do Espírito Santo, que brota das fontes profundas e profusas da terna compaixão e da preocupação imorredora com o bem eterno do homem, um zelo consumidor pela glória de Deus, uma convicção plena da obra do pregador difícil e arriscada e da necessidade imperiosa dos mais poderosos auxílios de Deus. Orar com fundamento nessas convicções solenes e profundas é a única maneira verdadeira de orar. A pregação sustentada por tal oração é a única pregação que semeia as sementes de vida eterna no coração dos homens e edifica os homens para o céu. É verdade que é possível existir pregação popular, pregação agradável, pregação encantadora, pregação com bastante força intelectual, literária e cerebral, com uma medida e forma de bem, com pouca ou nenhuma oração. Mas a pregação que assegura o propósito de Deus, ela precisa começar na oração, desde o texto até o preâmbulo, ser entregue com energia e atitude de oração, acompanhada e tratada para que germine, a ser mantida com força vital no coração dos ouvintes pela oração do pregador, muito depois de que a ocasião tenha passado. Podemos arranjar desculpas para a pobreza espiritual de nossa pregação de diversas maneiras, mas o segredo verdadeiro se encontrará na falta de oração premente pela presença de Deus no poder do Espírito Santo. Há inúmeros pregadores que podem pregar sermões refinados usando seus métodos. No entanto, os efeitos dissipam-se rapidamente e não influenciam nada nas regiões espirituais em que está sendo travada e temida guerra entre Deus e Satanás, céu e inferno, porque os sermões não recebem da oração a capacidade de serem poderosamente combatidos e espiritualmente vitoriosos. Os pregadores que obtêm resultados poderosos para Deus são os homens que prevaleceram em seus apelos para Deus antes de se aventurarem em fazer apelos aos homens. Os pregadores mais poderosos com Deus em seus aposentos reclusos são os mais poderosos em seus púlpitos com os homens.
Pregadores são os seres humanos expostos aos fortes ventos das correntezas humanas e normalmente são levados por eles. A oração é um trabalho espiritual e a natureza humana não gosta do árduo trabalho espiritual. A natureza humana quer velejar até o céu com uma brisa suave, em um mar calmo e sem sobressaltos. A oração é um trabalho que traz humildade, ela avilta o intelecto e o orgulho, crucifica a vanglória e sinaliza nossa ruína espiritual. E tudo isso é difícil para a carne e sangue também suportarem. É mais fácil não orar do que suportar tais coisas. Então chegamos a um dos males clamorosos desses tempos, talvez de todos os tempos, pouca ou nenhuma oração. Desses dois males, talvez pouca oração seja pior do que oração nenhuma. Pouca oração é uma espécie de faz de conta, um salto-conduto para a consciência, uma farsa e uma ilusão. A pouca estima que temos pela oração fica evidente no pouco tempo que devotamos a ela. O tempo dedicado à oração pelo pregador médio mal influencia o total diário de oração. Não raro, a única oração do pregador é ao lado da cama, de pijamas, pronto para se deitar, e ele logo se deita. Talvez se adicione à lista uns poucos e apressados fragmentos de oração antes de se vestir pela manhã. Quão débil, vã e insuficiente é tal oração, comparada ao tempo e à energia dedicados à oração por homens santos, seja na Bíblia ou seja fora dele. Como é pobre e maldosa a nossa oração trivial e infantil se posta ao lado dos hábitos dos verdadeiros homens de Deus em todos os tempos. Aos homens que creem ser a oração sua atividade principal e que dedicam tempo a ela de acordo com a autoestima que lhe têm, Deus confia as chaves do reino e por elas faz maravilhas espirituais nesse mundo. Oração grandiosa é o sinal e o selo dos grandes líderes de Deus e da determinação das forças conquistadoras com as quais Deus coroa o trabalho árduo feito por eles. O pregador é comissionado tanto para orar quanto para pregar. Sua missão fica incompleta se não fizer bem as duas coisas. O pregador pode falar com toda a eloquência dos homens e dos anjos, mas a menos que consiga orar com fé, que arraste todo o céu em seu auxílio, sua pregação será como um sino que ressoa ou como um prato que retine, na tarefa permanente de honrar a Deus e de salvar as almas.